Primeiro nós vamos falar sobre o fato, que é um fato absolutamente deplorável, condenável, triste, lamentável e que ceifou a vida de centenas de pessoas. Não bastassem os já oficialmente reconhecidos mais de 3 mil mortos na faixa de Gaza, mais de 1.400 mortos em Israel, nós tivemos, na tarde de hoje, horário de Brasília, a notícia do bombardeio do hospital Ahli Arab, na faixa de Gaza, no norte da faixa de Gaza, e efetivamente esse hospital ele não apenas tratava de feridos, não apenas tratava de pessoas que estavam em condições muito difíceis. Há um depoimento de um pai que dizia que pouco antes esteve no hospital e o médico disse a ele que o filho tinha chances de sobreviver. Ele saiu, fez uma refeição e quando voltou não encontrou nem o médico, nem o filho, nem o hospital. Esse é um pequeno exemplo de um drama pessoal. Mas esse hospital, além de abrigar, de albergar doentes, pessoas feridas, e são milhares, são mais de 15 mil feridos, números oficiais, dos palestinos em Gaza. Ele também servia de abrigo. Uma vez que não há local seguro na faixa de Gaza, não tem bunker na faixa de Gaza. Então, além de atender esses doentes e esses feridos graves, esse hospital atendia também como um abrigo. Não tem bunker. Uma coisa é tocar sirene no norte de Israel, no centro de Israel, no sul de Israel, em alguma grande capital na Europa, na Rússia, na Ucrânia. Outra coisa é saber ou sentir que os ataques estão acontecendo em Gaza, sem aviso prévio, e não ter absolutamente aonde efetivamente encontrar um abrigo seguro. Nem em escola, nem em igreja, nem em mesquita, nem em hospital. Não há local seguro para abrigo. Então, muita gente procurava o hospital Ahli Arab, no norte da faixa de Gaza, aonde hoje esse bombardeio ceifou a vida de pelo menos 500 pessoas. Há estimativas que falam até em 1.000 pessoas, outras falam em mais de 1.000 pessoas. Os números são bastante controversos. De qualquer forma, as fotos são muito chocantes. Eu postei uma série de vídeos e fotografias no meu canal do Telegram. Não há a menor condição de expô-las aqui. Quem quiser entrar no Telegram, o link está na descrição do vídeo. E eu quero dizer a vocês que aqueles que forem mais sensíveis, eu não recomendo que entrem, porque as imagens são absolutamente chocantes. No começo, e quando eu digo que vou dividir em duas partes, eu vou dividir a análise do fato e os desdobramentos políticos, porque a situação é gravíssima. A situação é gravíssima. Dando uma pequena pincelada sobre os aspectos políticos, o Biden embarcou agora há pouco com destino a Israel. Ele se encontraria com lideranças árabes também, ele se encontraria com o rei da Jordânia, ele iria para Amman também, mas os árabes, não apenas os jordanianos, como os egípcios e a própria autoridade palestina, cancelaram sua participação nesse encontro com o presidente americano Biden, que provavelmente chega a Israel em aproximadamente 12 ou 13 horas, esse é o tempo de voo estimado a partir da sua base de saída nos Estados Unidos. A situação é gravíssima, multidões nas ruas, no mundo árabe, no mundo islâmico, no Irã, confrontos com a polícia na Turquia, os turcos, muitos turcos são ligados à Irmandade Muçulmana, saíram às ruas, foram duramente reprimidos pela polícia em Adana, em Istambul, em Ankara, em vários pontos do país. Mas nós vamos tratar de tudo isso, só que antes de mais nada, eu quero passar pelo episódio. E vou fazer uma retrospectiva, porque eu entrei, no momento em que o fato aconteceu, eu acho que fui o primeiro no Brasil, se não um dos primeiros, a divulgar o fato. Graças à eficiência das fontes que têm nos provido com informação em tempo real. Pois bem, no momento em que o fato aconteceu, eu tive a oportunidade de observar postagens no Twitter, né, de um influencer israelense, o Naftali, também das autoridades, de algumas autoridades israelenses, e declarações que foram feitas, depois foram apagadas, inclusive vídeos que foram apagados no momento em que foi detectado que alguns vídeos postados eram vídeos antigos.
assistimos a BBC, comentaristas da BBC, comentaristas da CNN, comentaristas da Globo News, comentaristas do El País, comentaristas do Le Monde, comentaristas da Deutsche Welle, da mídia mainstream de um modo geral. Então, eu quero dizer, e eu acho que com isso eu vou responder algumas perguntas que já estão chegando, que eu tive a prudência, por uma questão de senso de justiça, apesar de ter a minha opinião baseada na informação e na imagem que chegou, porque há uma imagem real do momento em que há a maior explosão contra o hospital, há uma imagem, está no nosso Telegram, e eu quis conversar com militares, aqui no exterior, diversas fontes de informação que costumam nos atender para passar seus pareceres, mesmo sobre a condição de anonimato, em alguns casos, para que eles dissessem o que eles acreditam efetivamente que aconteceu em relação a esse ataque. Paralelamente, a gente assistiu agora há pouco a declaração do representante permanente da Palestina nas Nações Unidas, que estava acompanhado por uma série de outros embaixadores de países árabes. Senhores, eu tenho uma opinião baseada em consultores sérios. Há uma impressão que é baseada na nossa capacidade de verificar fatos, conhecimento, intuitiva, e outra que é a busca de opinião de especialistas. É praticamente impossível que um míssil extraviado do Hamas ou da Jihad Islâmica tivesse chegado ao hospital Al-Ahli Arab, no norte da faixa de Gaza, e tivesse causado a destruição que causou. Ali, muito provavelmente, através de um ataque aéreo, foi despejada uma bomba potente, das bombas mais potentes do arsenal de Israel. As alegações que no primeiro momento davam conta de que 5 ou 6, alguns influencers de Israel fizeram essa declaração, que 5 ou 6 hospitais tinham demanda de evacuação, então, quer dizer, você tacitamente estava assumindo que poderia ter cumprido essa situação, né, de alerta que justificasse o fato do ataque. Momentos depois, a narrativa passou a ser de que um míssil extraviado do Jihad tivesse alcançado o Al-Ahli Arab. Eu não vou dizer impossível, tá? Porque a gente tem um compromisso, a prudência, a lógica do nosso trabalho está baseada na seriedade, não está baseada na propaganda, não está baseada na simpatia ou na antipatia, porque eu tenho amigos palestinos, israelenses, muçulmanos, judeus, cristãos, e eu não faço propaganda. Eu faço propaganda. Eu não desinformo. Eu falo para vocês o que eu sei, o que me parece correto e, efetivamente, muitas vezes, não é? Trata-se de opinião, muitas vezes. Mas essa versão mudou muito rápido. A versão mudou muito rápido. A versão que no primeiro momento falava que havia solicitação de evacuação que não foi atendida. A versão que no primeiro momento o Naftali colocou que o hospital teria sido atingido porque ali estavam terroristas e que muitos tinham morrido. A versão muda rápido também quando vídeos antigos são detectados por usuários das redes sociais e são substituídos por palavras ou por outras imagens. Então, tudo leva a crer, ao contrário do que a mídia mainstream brasileira está dizendo, que esse ataque foi perpetrado por Israel. Por outro lado, eu quero colocar para os senhores o seguinte: é possível que o Hamas, a Jihad Islâmica ou outros grupos palestinos utilizassem esse hospital, seu subsolo, suas instalações para armazenamento de armas? É possível. Essa é a justiça. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É justificável se nesse hospital, onde estavam velhos, mulheres, crianças, pessoas em respiradores, feridos, queimados, feridos retirados dos escombros, amputados,
com a dificuldade toda que vocês sabem de suprimento, em função dos embargos e tudo mais, e do cerco que se faz à faixa de Gaza. É justificável um ataque que ceife a vida de centenas de pessoas? Não. Não é justificável. Não é justificável. Então é realmente algo absolutamente repugnante. Não há como não repudiar esse tipo de situação, tá? E eu quero colocar para vocês que não há como também não ficar consternado com esse tipo de situação. Eu não sei se o pior é ver e assistir esse tipo de situação, ou ver e assistir esses tipos de alegações que são dadas a posteriori para fazer disputa. Eu avisei quando houve um atentado na Bélgica, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre esse atentado. Eu avisei quando houve atentado na Bélgica. Cuidado, a guerra de informação é o ponto fundamental e crucial em uma disputa do tamanho da que a gente está assistindo. 2 suecos foram mortos na Bélgica. Ato contínuo, algumas agências de notícia disseram que aquele ataque era um ataque feito por algum elemento do Exército Islâmico em solidariedade aos ataques que eram feitos contra Gaza. Essa é a versão chamada de superfície. Eu não acredito na versão de superfície como a única possibilidade. Pode ser a versão de superfície? Pode. Mas pode ser uma bandeira falsa? Pode. Tá certo? Um lobo solitário? Pode. Então, a partir daqui, o ponto fundamental não é o fazer, é o parecer. Quem controla a informação controla o mundo. Quem controla o mundo o faz a partir das premissas da informação que parecem caras à maioria das pessoas. Existem momentos em que a gente tem que tratar das coisas com muito cuidado. Existem momentos nos quais a gente tem que tratar das palavras com as quais nós nos dirigimos ao nosso público com muita parcimônia, com muito respeito à diversidade de opinião, com muito respeito, inclusive ao fato que nós não somos donos da verdade e podemos nos equivocar. Mas nesse momento, é um momento onde eu quero crer que é imperativo que nós falemos aquilo que nós efetivamente sabemos e sentimos a respeito dos fatos.